Continuando a nossa série de mensagens hoje, 40 dias de uma vida abençoada, e hoje nós trabalharemos o tema Quebrando o Espírito de Mamão sobre a nossa vida. Eu não sei como você tem sido direcionado em relação à sua vida e suas finanças, mas eu quero convidar você hoje, como nós estamos sendo convidados como igreja, a não sermos mais enganados por qualquer tipo de outra orientação que não seja da palavra de Deus, de como devemos nos relacionar com Deus e com os recursos que Ele colocou em nossas mãos. E quando falamos de recursos que Ele colocou em nossas mãos, a última coisa que estamos falando é sobre dinheiro, porque uma vida abençoada não tem a ver com dinheiro. Uma vida abençoada tem a ver com uma vida que se entrega por completo a Deus, colocando Ele no devido lugar da existência humana e da nossa existência. Então hoje nós vamos tentar compartilhar através da palavra de Deus e responder as seguintes perguntas. Por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? A Bíblia fala sobre isso. Por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Será que o dinheiro é uma maldição em si mesmo? Diante do quadro que nós vemos do mundo, em que tudo está envolvido, dinheiro em tudo no mundo, as maiores crises, as maiores guerras, as maiores disputas, as pessoas podem falar que o que está por trás disso é uma religiosidade, é uma briga religiosa, mas no fundo, os líderes que motivam essas pessoas a estarem se degladiando, se matando, as brigas entre família, o medo, a escassez, a falta de justiça verdadeira dos céus na terra, não tem a ver com Deus nem com o céu, mas tem a ver com a maneira que as pessoas estão se relacionando e administrando aquilo que Deus tem dado. Mas será que o dinheiro é um mal em si mesmo? Será que Deus condena eu ter riquezas, eu trabalhar, eu ter o meu sustento, eu adquirir posses, eu ter alguns recursos sobre a minha vida e poder usufruir delas? Será que ser rico é um pecado? E será que ser pobre é uma virtude? Porque nós vivemos essa visão aqui no Ocidente. Ser rico é um pecado e ser pobre é uma virtude. Eu tenho o hábito de dizer aqui, irmãos, que é o seguinte: todo pobre é bonzinho até que você dê uma serra elétrica na mão dele, uma arma ou oportunidade de fazer maldade. Nós achamos e definimos as pessoas como bondosas, humildes ou não, a partir do conceito que nós temos sobre a vida social delas, se elas são abastadas por recursos ou não. Então existe um conceito equivocado de que pobre é humildezinho, pobre é gente boa, pobre é sempre vítima. Isso não é verdade. Assim como tem rico ruim, tem pobre ruim, porque não é o fato de ter ou não ter que faz de mim uma pessoa boa ou má. Isso tem a ver com caráter, isso tem a ver com Deus. Tem pessoas que nunca colocaram uma arma na mão e nunca pegaram o que não pertencia a elas, e são pobres, moram em lugares humildes, enquanto outras pessoas são extremamente abastadas com recursos e já pegaram muitas coisas que não lhe pertenciam e ainda tiraram das pessoas que de direito tinham as suas coisas. Sobre estas perguntas será a mensagem de hoje. Então vamos à quarta mensagem sobre a série 40 dias de uma vida abençoada. Sabe por quê? Porque a nossa satisfação e o nosso contentamento tem mais a ver com o relacionamento, a maneira que nos relacionamos com o dinheiro do que você imagina. Talvez nessa noite você vai começar a entender que quem estava agindo sobre a sua vida de verdade é o espírito de Mamão. A nossa relação de satisfação, contentamento, ela tem mais a ver com o dinheiro do que nós possamos imaginar. Todo ser humano que não tem buscado viver sobre a orientação e a dependência do Espírito Santo de Deus, mais dia ou menos dia vai cair na tentação, ou já caiu, de ser extremamente manipulado e dominado pelo espírito de Mamão. É isso mesmo, porque o espírito de Mamão não age só na vida daqueles que roubam para si aquilo que é dos outros. Mamão, ele age de maneiras muito sutis e nós vamos ver isso aqui. Nós teremos com certeza problemas com o dinheiro na nossa vida pela falta dele ou pelo excesso dele, se nós não tivermos uma vida totalmente consagrada ao Senhor. Neste momento, quais são as maiores preocupações que você tem na sua vida?
Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Então, quebrando o espírito de Mamon. O que Jesus fala para nós em relação à administração dos recursos? Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está colocando aqui logo no primeiro momento em que ele está tratando muito mais do que somente de dinheiro como nós conhecemos, papel. Jesus ele começa a falar ali de uma entidade, de uma potestade que surgiu na Babilônia, e quando ele fala na época dele, no tempo dele, tem muito sentido isso, aonde os babilônicos, lembra dos babilônicos, aqueles que tentaram construir a Torre de Babel, lembra lá atrás, Gênesis, estão comigo? Já viram em filmes, lembra? A Torre de Babel. Descendentes daquele lugar influenciaram a Síria, e a Síria foi influenciada pelo culto de adoração a este Deus pagão, onde ele se colocava como aquele que poderia produzir tudo aquilo que os seres humanos gostariam de ter. Ele começa a ser cultuado lá na Babilônia, depois ele é cultuado na Síria, e sob influência desses povos, o povo de Israel, o povo que ouvia Jesus na época, também tinha a prática de colocar toda a sua vida, toda a sua confiança, o seu culto, para obter os recursos e as bênçãos deste Deus. Bom, podemos lembrar que a Babilônia tinha um princípio para se relacionar com Deus e com a humanidade. Quem lembrar do texto vai se lembrar que eles construíram uma torre chamada uma Torre de Babel com um propósito. Qual era o propósito? Quem lembra? Chegar aos céus. Mas eles queriam chegar aos céus para tomar o céu como posse para si mesmos. E na verdade eles começam a construir essa torre. Não era simplesmente para ter um projeto arquitetônico bem construído para que as outras nações pudessem identificar. Não. É porque eles eram fruto da rebelião dos decaídos na terra, que achavam que não precisavam de Deus para nada. É a descendência daqueles que excluem Deus da sua vida. Eles podem fazer tudo. Na verdade, eles não precisam de Deus para nada. Eles podem construir as suas vidas sozinhos, e eles queriam tomar o poder e o governo de Deus. Santa ilusão. Construir uma torre para chegar aos céus, para tomar o céu de volta para si mesmo. Uma atitude rebelde contra Deus. Uma atitude em que eles apresentam o Deus babilônico como Deus maior, o Deus decaído, o Satanás que veio para a terra iludir a vida das pessoas. E ali eles começam a sua trajetória de uma vida totalmente independente de Deus, mas uma vida totalmente dependente desta entidade que promovia para eles a falsa verdade de que o que eles precisavam de verdade era de mais dinheiro, de mais recursos, e que Deus não fazia falta nenhuma para a vida deles. A solução deles habitava em ter mais e mais e mais recursos e dinheiro. Lucas capítulo 16, versículos de 9 a 13, Jesus vai falar de novo sobre esse princípio. E Jesus, ele começa a reafirmar essa verdade sobre quem é Deus e como devemos nos relacionar com o dinheiro, porque esta potestade estava escravizando as pessoas. Ela estava ensinando falsos princípios para essas pessoas, e essas pessoas estavam perdendo as suas vidas. As pessoas estavam se perdendo de Deus. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, de 9 a 13, Jesus vai falar de novo sobre o mal que existia sobre as pessoas que eram dominadas e cultuavam a esse Deus pagão da época. Olha o que ele diz: por isso eu lhes digo, Jesus dizendo, usem as riquezas, palavra mamon no aramaico, mamon, entidade que requer das pessoas culto, adoração, dependência, escravização. Por isso eu digo, usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, ela o quê?
as riquezas deste mundo ímpio, estes, os amigos, os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas, Mamon, deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, inclusive o que é de Deus, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro. Jesus começa a colocar ali, a apresentar Mamon exatamente como ele era. É alguém que requer culto, adoração, servidão e escravização. Mamon é aquele que perturba todos os dias e todos os momentos da nossa vida. Esta é a única passagem que vemos Jesus claramente estabelecendo um contraste entre servir a Deus e servir ao dinheiro, ou servir às coisas desse mundo. Em nenhum outro lugar na Bíblia você vai ver Jesus falando com tanta ênfase isso. Jesus diz: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. E Jesus está ensinando alguns princípios que nós precisamos estar atentos sobre a ação de Mamon na terra e também sobre as nossas vidas. Então a primeira pergunta a ser respondida para nós é: quem é Mamon? E eu falei para você quem é Mamon. Mamon é uma entidade espiritual que age através do amor às riquezas, que age através do amor ao dinheiro. Antigamente as riquezas eram pautadas somente naquilo que poderia ser produzido na terra. Hoje nós temos um papelzinho que vale coisa pra caramba. Vale tantas coisas que as pessoas matam e morrem em nome disso, de um pedaço de papel, porque nós demos um valor maior do que até o valor que ele merecia, acima da vida. E hoje as pessoas se matam, dão uma pernada uma na outra. Famílias acabam a amizade porque ninguém quer o bem de ninguém do patrimônio, até que um patriarca morre, até que uma matriarca vem morrer. Ninguém quer o dinheiro de ninguém, ninguém quer a casa de ninguém. Mas talvez, se você pudesse aí falar, você se lembraria de brigas que aconteceram no meio da sua família, ou talvez que aconteceram em outras descendências, não na sua própria família, mas nas famílias dos seus pais, dos seus avós, por causa de partilha de bens. E aí, para contribuir a coisa, nós não temos a cultura em vida de fazer um testamento e deixar tudo exposto para cada uma das pessoas. Raríssimas pessoas bem orientadas que deixam tudo organizado para que não haja morte. Irmãos deixam de se falar, filhos brigam com os pais, pessoas se matam. Nós vivemos num país em que a concorrência aqui no Brasil era quem roubava mais. No Rio de Janeiro nós sabemos quem ganhou, não é? Quem ganhou aqui no Rio de Janeiro nós sabemos, pelo menos segundo os dados que são trazidos até o exato momento. Aqueles que roubam de maneira ilegal e tem aqueles que roubam de maneira legal, que é legal, mas é imoral, mas também roubam. Então nós temos aí, quando nós olhamos ao nosso redor, o dinheiro ele influencia tanto a gente e os nossos relacionamentos que a gente nem percebe. Pessoas matam e morrem por causa disso. Pessoas se aproveitam da pobreza e da miserabilidade dos outros para ter mais. E aí com aquela história de amigo, sabe? Sabe, eu sou meu amigo, cara. Ó, você é meu amigo, eu vou te emprestar 100. E aí você vai me pagar com 1000. Entendeu? No próximo mês. Negócio bom, né? Você escravizar quem já está necessitado com recurso. E você, ó, e eu sou bacana, eu vou dar para você 30 dias. Depois de 30 dias você me paga com 1000. Aí você não consegue pagar porque você pegou o dinheiro para sanar a sua sobrevivência. Outra dívida. Mas aí os caras são gente boa, sabe? Aí eles falam para você assim, ó, como você atrasou, você devia 100, agora você deve 1000. Se passar mais um pouquinho, eu vou colocar só mais 20% só em cima do que você está devendo. E daqui a pouco nós vemos pessoas perdendo a vida. Elas podem estar vivas perdendo a vida,
E literalmente elas podem perder a vida. Por quê? Porque o pedaço de papel se colocou acima de Deus e acima do maior bem, o maior patrimônio que Deus mais amou e valorizou nessa terra. O quê? Vidas humanas. Você está percebendo como a coisa funciona? A coisa é muito séria. É mais séria do que você imagina. O Senhor Jesus já sabia disso. Na palavra dele ele deixou isso claro. O Deus das riquezas, Mamon, deseja tomar o lugar de Jesus, de Deus, os seus princípios e os seus valores na nossa vida. As riquezas nessa passagem que Jesus está falando são as riquezas que dominam a nossa vida e tomam o lugar de Deus. Jesus estava se referindo a esse falso Deus e a essa entidade espiritual. O sistema onde as pessoas pensavam que podia chegar ao céu pelo seu próprio esforço, lá na Babilônia, achavam que não precisavam de Deus. E é isso que o espírito de Mamon nos faz ou nos leva a tentar viver e agir todos os dias da nossa vida. Perceba que a maior luta que nós enfrentamos é sempre colocar Deus no devido lugar da nossa vida e do mundo, em primeiro. Mamon a todo momento ele gera preocupação, ele gera medo, ele gera propostas, porque ele deseja tomar o lugar de Deus nas nossas vidas e no mundo. Mamon ele quer o culto e a adoração. Mamon é um dos generais de Satanás e ele sabe para que ele veio. Ele sabe qual é a finalidade da sua vinda ao mundo: tirar Deus de cena, tirar Deus do nosso foco, quer dizer, nos tirar do foco de Deus, porque ele não tem poder para tirar Deus do foco, mas ele tenta tirar o nosso foco de Deus, e ele promete um monte de coisas que, segundo a palavra de Deus, somente Deus pode fazer e proporcionar à humanidade. É isso que o espírito de Mamon nos leva a pensar e a maneira que nos leva a agir. Olha, vocês não precisam de Deus. Se vocês tiverem mais dinheiro e mais riquezas, todos os problemas de vocês estão resolvidos. Ele se apresenta, Mamon, como um espírito arrogante, orgulhoso e fantasioso, que contrasta diretamente com o Espírito de Deus, tentando buscar o seu lugar e o seu governo. O versículo 13 do texto que nós acabamos de ler fala sobre isso. Ó, você não pode servir a Deus e ao diabo. O diabo está procurando através de Mamon por quem possa servi-lo e depender dele totalmente. Versículo 12, Jesus deixa isso claro também. Olha só, ou você se dedicará a um e desprezará o outro. E não é isso que acontece? Fala a verdade, não é isso que acontece? Aonde está Deus na política? Aonde está Deus na administração dos recursos do mundo? Aonde está Deus na minha vida? Não dá para servir os dois. Jesus diz: ou você serve a mim e ao Pai, ou você serve a Mamon. Não existe possibilidade. E os praticantes da teologia da prosperidade, por isso que nós falamos tanto aqui sobre isso, são aqueles que dizem que nós dependemos do dinheiro. Se nós temos dinheiro, está tudo bem. E nós não precisamos de Deus. Nós precisamos que Deus dê o dinheiro. A teologia da prosperidade, que é uma falsa teologia e ensino em relação a Deus e a maneira que Ele age, ele não diz para você depender totalmente de Deus e colocar Ele no primeiro lugar, como as Sagradas Escrituras e através da vida de Jesus ensinam. Eles ensinam que você precisa do dinheiro que Deus tem para lhe dar. O que se chama isso, irmãos, nessa vida? Quando você só usa a pessoa ou o recurso que você tem por causa do dinheiro. Qual é o nome que se dá aqui nessa terra? Mercenário. É mercenário. Eu preciso de Deus, eu não preciso de Deus. Eu preciso de recursos que Deus produz. Por isso que nós somos contra a teologia da falsa prosperidade. Porque ela coloca o dinheiro no lugar de Deus. Coloca as riquezas no lugar de Deus. Ela promete essa mentira. Ela coloca o dinheiro. Logo, nós não precisamos de Deus. Nós precisamos dos recursos que Deus pode nos proporcionar. E essa é a grande crise que muitos estão vivendo com uma vida amaldiçoada, que pensa ser abençoada, mas que está sendo totalmente dominada pelo espírito de Mamon. Na época de Jesus não era diferente, e na nossa época também não é diferente. Sabe por quê? Porque Mamon promete às pessoas identidade. Mamon promete assim, ó, segurança, significância, felicidade, paz, alegria, todas essas coisas que só Deus pode dar.
Todas essas coisas que só Jesus, na obra da cruz do Calvário, pôde proporcionar a cada um de nós. Mamon diz: se você tiver mais dinheiro, você será muito mais feliz. Ou se você tiver mais dinheiro, as pessoas vão gostar mais de você e você vai ser mais bem aceito. Por um momento, é verdade ou não é? Sim ou não? Claro que sim. Por um momento, nós somos aceitos por aquilo que temos, não por aquilo que somos. E depois nós reclamamos porque ficamos sozinhos e isolados na terra. Porque Mamon nos deu uma falsa impressão que nós deveríamos nos relacionar com pessoas que admiram muito mais aquilo que temos do que aquilo que somos. É exatamente o que Mamon faz para agariar os corações e os pensamentos das pessoas. Eu prometo para você riqueza, eu dou para você tudo o que você quer, e você vai viver contente e feliz, e a maior prova é que você não precisa de Deus para nada, você precisa do dinheiro e de mim mesmo. É uma grande mentira. E ele afirma para você: se você tiver mais dinheiro, você poderá ajudar mais pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Aonde foi na Bíblia que Jesus falou que a solução para os problemas da humanidade, da vida das pessoas, é mais dinheiro? Aonde foi que Jesus falou sobre isso? Você não vai encontrar nem de Gênesis aos mapas nenhuma palavra dada pelo Senhor Jesus ou por Deus que possa trazer como amparo esta falsa verdade que Satanás, através de Mamon, apresenta para a gente. A solução para os problemas da humanidade, do ser humano, não são dinheiro, não são recursos, é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E Mamon, de maneira sutil, a todo momento, ele tenta colocar para nós que é mais uma promoção, que é mais um recurso que vai trazer a solução para as nossas vidas. Não é verdade. Por isso, nós estamos aprendendo a colocar o dinheiro no devido lugar e sob a orientação e poder daquela pessoa que tem o poder de não nos deixar ser dominados pelo dinheiro, mas nos ajudar a dominar os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. Dinheiro não ajuda pessoas, Deus ajuda pessoas. Dinheiro não salva pessoas, Deus salva pessoas em Jesus. O dinheiro não traz sabedoria dos céus para as pessoas, Deus traz sabedoria dos céus. Porque se realmente o dinheiro fizesse algo de extraordinário para a humanidade, pelo menos aqui no Brasil, nós não viveríamos a miserabilidade moral, intelectual, de saúde, de educação que nós temos. Mas em todo momento foi apresentada essa mentira para os governantes que nasceram lá e que talvez tiveram exemplos parecidos com esse. Jesus está nos ensinando que as pessoas que realmente querem se libertar de Mamon precisam entender que o dinheiro, ele tem o seu papel na nossa vida, mas é o Senhor que nos liberta, nos cura, nos salva e nos cura de toda doença. O dinheiro nunca será a solução para os nossos problemas, mas Deus sim. E enquanto você e eu acharmos, ou você continuar achando, que o que vai resolver os nossos problemas são os recursos, você vai continuar vivendo a desgraça da maldição de estar sobre a orientação do espírito de Mamon sobre a sua vida. Mas quando você entender, achar e colocar em prática que só Deus é o Senhor e só Ele é capaz de nos dar vida, salvação e tudo aquilo que nós mais desejamos está em uma pessoa, não é uma coisa, está em Jesus, a nossa vida vai começar a mudar. Segunda coisa, o dinheiro é mal em si mesmo? Segundo a Bíblia, o dinheiro não é mal em si mesmo. Segundo a Bíblia, o poder que exerce o domínio sobre o dinheiro e a finalidade é que pode ser gerado para o bem ou para o mal. Quer ver uma coisa? Uma nota de 100 reais, uma nota de 50 reais, ela pode ser usada para trazer vida ou morte. Depende de quem vai usar. Você pode pegar 100 reais, comprar tudo de crack e dar para uma pessoa. Você está destruindo a pessoa ou você está gerando vida na pessoa? Agora você pode pegar 100 reais e pagar o estudo para uma pessoa. Você pode fazer compras para uma família que está passando fome. Você pode comprar uma roupa para quem está sem vestimenta. Você pode dar 100 reais para um trabalhador sair e começou a trabalhar agora e ter o seu recurso para a sua passagem. Isso vai produzir vida, isso não vai produzir morte. Perceba que o dinheiro em si, o papel é só um papel, mas ele não é só um papel. Ele exerce influência onde as pessoas negociam princípios e valores. Quantas pessoas já mentiram para se dar bem? Quantas pessoas continuam mentindo para se dar bem?
Mamon, ele é egoísta, ele é salafrário, ele é tendencioso. Ele nos pede para negociar os princípios que são mais importantes na vida humana. Eu pergunto para você, se você estiver hoje num restaurante, todo mundo reunido, e o Sérgio Cabral entrar, o que você acha que vai acontecer com esse cara pro resto da vida dele? O que Mamon tirou daquela pessoa? Aquilo que é mais importante, dignidade e paz. Sabe, eu aprendi uma coisa com meus avós, com a minha avózinha aqui, com meus pais. O princípio da honra e da dignidade. O que você tem de mais precioso, meu filho, é o seu nome. Cuide dele. Cuide dele. Não negocie. Cuidado com as pequenas concessões. Para que um homem e uma mulher seja desacreditado no mundo, no reino dos céus, e ser aplaudido pelo inferno, basta uma pequena concessão de princípios e valores. Eu me afastando de Deus, é uma mentira aqui, é outra mentira ali, é uma intenção fora de Deus ali manifestada, e começa a aparecer de verdade a ação de Mamão sobre as nossas vidas. Sem falar aqueles que pegam os coitados dos aposentados e vendem empréstimos com juros altíssimos para escravizá-los, quando eles não têm dinheiro para comprar nem um medicamento diário para a sua sobrevivência. Meu irmão, eu te aconselho do fundo do coração, se seu emprego exige você a fazer isso, clame ao Senhor, coloque diante dele, pare de fazer e deixe que o Senhor te honre em qualquer outro lugar, mesmo nesse lugar onde Mamão reina, porque é um absurdo fazermos isso sobre a vida de pessoas que tanto carecem. Versículo 9, Jesus diz isso: riquezas deste mundo ímpio. Jesus está se referindo ao espírito que está estabelecido e agindo através do dinheiro e das riquezas. Com a mesma nota de 100, nós podemos produzir vida ou produzir morte. Pensa comigo numa coisa: o dinheiro que você vem é fruto do quê? O dinheiro que está na sua conta, no banco, na sua carteira agora, veio da onde? Qual é a procedência? Aí eu posso dizer para você se ele está sobre a influência maligna de Mamon, ou sobre a sua influência ou sobre a influência de Deus. Porque se não está sobre a influência de Deus, está sobre a influência de Mamon. Os recursos que você tem usado para prover o seu descanso, o seu lazer, vem da onde? Da onde ele vem? Eu estou aqui há 10 anos nessa igreja. Época de campanha eleitoral é uma graça isso aqui. É tanto, mas tanto assessor querendo falar comigo, mas é tanto assessor. E aí, certa vez, um me fez uma proposta, e depois veio um assessor e fez uma proposta. O sonho de construir aqui, ó, na beira dessa linha do trem aqui, uma pracinha toda bonitinha, né, com palmeiras e tal. E eu cheio de boas intenções no início do ministério, a pessoa vem e me procura, e aí falou: olha, pastor, nós fazemos a obra, e aí depois de fazer a obra, o senhor dá o microfone para o deputado estadual tal, e ele vai fazer um discurso lá no altar da igreja, e a gente pode até compartilhar um pouquinho dos recursos que vão sobrepor o valor daquilo que vai ser construído. Eu só não mandei ela para o quinto dos infernos naquela época, porque eu era novo no ministério. E eu sabia que eu estava pecando, porque lá é o lugar de quem faz isso com dinheiro público. Uma outra vez foi quando nós começamos aqui a obra. A igrejinha era aqui, ó. Era aqui, ó. Tá vendo aqui? A igreja era aqui, onde você está vendo essa coluna. Nós nos reuníamos aqui, todo mundo em paz. Começaram a frequentar aqui e falou: pastor, o senhor vai começar uma campanha de obra, né? Vou. O que o senhor está precisando? Eu falei: estou precisando disso. Estou mandando para o senhor. A perguntinha que às vezes você não quer fazer, mas precisa ser feita: da onde vem esse recurso? Não, da onde vem esse recurso, meu irmão? Não. Então eu falei assim: olha só, a igreja vai aprender a construir sozinha. A igreja, ela aprende a depender de Deus somente. O dinheiro que entra aqui, ele é abençoado. E se está entrando algum dinheiro de procedência irregular, eu não sei, porque o dia que eu souber, eu peço para não entrar mais. Isso é responsabilidade nossa. Mamon, ele age nas pequenas concessões. O dinheiro não é mau, mas também não é neutro. Ou está consagrado a Deus ou não está. Se na sua conta tem dinheiro ilícito, arranque ele da sua vida. Como ganhamos esse dinheiro, vai dizer se ele foi consagrado de verdade aos propósitos de Deus ou não. Como é que você está ganhando seus recursos e colocando no seu bolso? Cuidado para você não atrair para você, meu irmão, maldição. Começamos devolvendo para Deus o que é de Deus, os 10% que é o dízimo dele.
e depois administramos 90% da maneira que Ele nos falou para estarmos administrando. Amar e servir a Mamon é a raiz de todos os males. Amar e servir ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele deve estar a serviço de Deus. E mais dia menos dia, se eu não consagrar a minha vida ao Senhor, o dinheiro, ele vai tomar conta da minha vida. Está a serviço do Senhor ou não está? Não existe meio termo. Pastor Rick Warren diz que no final da vida, na prestação das contas, a questão da nossa existência será: quantas pessoas estão no céu devido à sua generosidade, ou quantas pessoas estão fora por causa da nossa avareza. Ele estava dizendo como utilizar de maneira sábia os recursos. Terceira coisa que nós precisamos responder: o que eu devo fazer com o dinheiro que Deus colocou em minhas mãos? Bom, a resposta é simples: sermos bons mordomos a partir da expectativa de Deus. Se você tem pouco e não entrega a Deus o que é de Deus, o dízimo, você nunca terá além disso, porque você não está sendo leal naquilo que Deus está colocando sobre a sua vida. E o que Deus faz é permitir que comecemos com pouco na administração, para ver se nós valorizamos a vida nos mínimos detalhes ou se nós fazemos pequenas concessões. As pequenas concessões são perigosas, como achar uma carteira com a identidade de alguém com valor e dizer que foi Deus que providenciou para mim os recursos que eu estava precisando. Como se Deus arrancasse de alguém para dar para o outro o que precisa. Deus não está nessas condutas imorais. Deus não negocia com isso. Mamon negocia. Mamon é aquele que faz com a pessoa deu troco a mais e a gente guarde no bolso, sabe? Porque a gente acha que a nossa necessidade é maior e a gente depende muito daquilo. Deus, ele diz assim: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, devolve para Deus. Porque dependendo de como eu construir as riquezas e os recursos que estão sobre a minha vida, vai comprovar exatamente se eu sou alguém abençoado ou se eu sou alguém amaldiçoado sobre as trevas e o exercício do poder de Mamon sobre a minha vida. Se nós não somos fiéis no que Deus colocou em nossas mãos que pertence a Ele, como Deus poderá nos dar mais? Então, como quebrar a influência de Mamon sobre a nossa vida? Primeiro, entenda alguns princípios da palavra de Deus. Primeiro, é responsabilidade nossa proteger a nossa vida contra os ataques de Mamon. Esse é o princípio de Deus para todos nós. Nós não seremos inocentados daquilo que está claro para nós, através de Deus e da sua palavra, do que é certo e do que é errado em relação à administração dos recursos que nós ganhamos. Como eu ganho meu dinheiro tem a ver com uma vida abençoada ou amaldiçoada. Como eu me relaciono com o dinheiro tem a ver com uma vida abençoada ou amaldiçoada. E como eu coloco esses recursos a serviço, eu coloco a serviço de Deus ou de Mamon, também vai definir se eu tenho uma vida abençoada ou amaldiçoada. Você está entendendo isso? Sim ou não? Sim. Amém. Espero que você esteja entendendo, porque isso é libertador. Proteja a sua vida dos ataques. Efésios 6,12, o apóstolo Paulo mostra claramente contra o que nós estamos lutando. Olha o que ele diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas Mamon nos faz acreditar que o nosso adversário são as pessoas. E aí nós homens que deveríamos trabalhar unidos por uma vida melhor, nós estamos nos matando. Você já reparou que a maior estratégia de Satanás hoje é colocar os homens uns contra os outros? Mulheres, orem pelos homens, mulheres. Os homens estão se matando. Os homens estão se matando por nada. Você sabia que isso tem uma influência proporcionalmente direta com hoje, essa destruição chamada identidade de gênero? Porque hoje, para cada homem que existe na Terra, existe no mínimo 6 mulheres. Mas você vai ver os índices, sabe o que está acontecendo? Os nossos homens estão sendo mortos no trânsito, no trabalho, nos acidentes. Você acha que isso não tem influência espiritual e maligna? E os poucos homens que estão, os homens estão sendo destruídos pelos princípios de Mamon, baseado no egoísmo, na violência, na raiva, na infidelidade, na imoralidade. Para você encontrar hoje
um ser humano leal a Deus, você ore bastante, pesquise bastante e continue orando um pouquinho mais, perceba os valores e princípios, porque é a partir daí que você vai construir uma vida abençoada ou amaldiçoada. Eu fico impressionado quando as pessoas vão se casar e não conhecem uns aos outros nos mínimos detalhes que são perceptíveis. Quer ver uma coisa? Foi muito engraçado que eu aprendi isso com o pastor Carlito, e ele aprendeu também nesse livro que estava lendo, e a gente trocando um pouquinho de mensagem. Ele diz assim: eu aprendi o que o pastor do escritor desse livro fez. Quando ele foi dar as filhas dele, ele tem duas, em casamento para os rapazes, ele sentou com os rapazes e perguntou assim, a primeira coisa que ele perguntou: vem cá, vocês são dizimistas? Como assim? Não, quero saber se vocês homens são dizimistas. Mas por que essa pergunta? As filhas ficaram, né? Mas por que essa pergunta? Porque eu não vou entregar minha filha a ladrões. Minha filha são pessoas preciosas. Parece que tem a ver com dinheiro, não parece? Deixa eu falar uma coisa para você que está para casar, você homem e mulher. Isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com princípios. A pessoa coloca a Deus, o seu reino, em primeiro lugar, sim ou não? Você vai saber. A partir daí você vai ver que tipo de vida você vai construir. Parece que tem a ver com dinheiro, parece, mas não tem a ver com dinheiro. Às vezes eu pergunto para as meninas assim: minha filha, onde você vai querer passar o seu domingo? Pastor, eu quero domingo celebrar o Senhor. E mais o que você vê? Eu quero estar exercendo um ministério. Claro que eu vou estudar, vou trabalhar, pastor, mas a minha alegria está servindo ao Senhor também e tal. Eu falei assim: como é que o seu futuro esposo, ele pensa sobre isso e ele age hoje em relação a isso? Ele gosta de ir para a igreja, como igreja, celebrar? Ele alguma vez serviu alguém na vida? Pelo menos um vizinho? Ele tapou um buraco na sua rua? Ele gosta de servir com você? Qual é a prioridade na vida dele ou dela? Porque a partir daí você vai saber que tipo de pessoa você está colocando dentro da sua casa para se relacionar com você. A palavra de Deus deixa claro que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o que, irmãos? Princípios de Deus. Então proteja a sua vida dos ataques de Mamon. Napoleão Bonaparte disse: a melhor maneira de destruir um inimigo é conhecê-lo. E aqui a nossa intenção não é destruir ninguém, mas é não sermos destruídos. O apóstolo Paulo diz: não devemos ignorar as intenções de Satanás. Satanás faz tudo também com um propósito. Mamon nos promete coisas que somente Deus pode dar: segurança, valor, identidade, poder, liberdade. Mamon nos diz que ele pode nos proteger dos problemas da vida e que o dinheiro é a resposta para toda a tua ação. Mamon diz para comprar e vender. Olha como é distante os princípios que Deus nos ensina. Mamon diz para comprar e vender. Deus diz para plantar e colher. Mamon diz para enganar e roubar. Deus diz para dar e receber. Mas acima de tudo, Mamon deseja governar as nossas vidas. Ele deseja tomar o primeiro lugar de Deus na vida e no mundo, com preocupações exacerbadas. Existe alguém aqui que a vida está organizadinha, está com emprego, no momento de crise para alguns, desemprego, mas mesmo assim está sem paz na vida financeira? Tem o ticket de refeição para fazer a compra, mas está sem paz. Achava que ganhar mais um pouquinho ia resolver a vida, ganhou um pouquinho mais e na verdade se endividou mais do que ganhava. Sabe por quê? Mamon, ele sempre vai colocar um sentimento de insatisfação na sua vida. Quanto mais você ganhar, mais você vai gastar, mais você vai achar que tem necessidade de ter. Mamon quer atacar e dominar duas áreas importantes da nossa vida. Entenda, a primeira delas é atacar a nossa espiritualidade. Você não precisa de Deus para nada. Está com a espiritualidade. É você, o meu Deus, quantos já ouviram isso aqui? Meu Deus, meu dinheiro. Quantos já ouviram isso aqui? Levanta a mão de alguém. Sério, dito popular. E Mamon leva a acreditar nisso mesmo. Isso aqui é o meu dinheiro, Esse é o meu dinheiro. Então ele ataca a nossa espiritualidade. Segunda coisa que ele ataca, as nossas emoções. Preocupações exacerbadas, sentimento de escassez, de perda. Sempre tem um sentimento de falta, mas não está faltando nada. Percebe isso?
Às vezes algumas pessoas que têm menos olham para a gente e falam assim: você está reclamando do quê? A pessoa não consegue enxergar. Tem amigos, famílias, muitos irmãos, a provisão. Você só precisa colocar Deus em primeiro lugar, estudar um pouquinho mais, se profissionalizar, fazer um curso técnico, ser um bom profissional, não ser picareta. Irmãos, eu nunca vi tanta gente sendo destruída por mamão. O cara é um pedreiro excelente. Excelente. Faz o negócio bem, mas começa uma obra aqui, não termina, começa outra ali, não termina, começa outra ali, não termina, começa outra ali, não termina, porque ele pega mais serviço do que ele pode cumprir, porque ele fica sendo usado por mamão, achando que ele não pode recusar. Então ele abre mão de princípios e valores para começar e terminar algo, porque ele acha que ele vai precisar rapidamente daquele dinheiro do outro lado. Sabe o que acontece? Daqui a pouco mamão tira todas as obras dele, porque os princípios estabelecidos por Deus, do compromisso, da responsabilidade, da honestidade, da verdade, são colocados pelo ralo, e aí acabou. Já viu o mecânico? O mecânico promete para você: eu vou mexer no teu carro hoje. Aí ao invés de mexer no teu carro, apareceu mais 3 carros. Aí ele fala para o cara para passar daqui amanhã, 3 horas da tarde. Aí ele não consertou o carro, que já estava que ele prometeu, ele não devolveu o carro, chegou 3 horas da tarde, e daqui a pouco as pessoas estão falando mal dele e não vão mais para perto dele. E depois o cara fica irritado ainda. Você está entendendo como a mão age? Não, ó, eu não posso recusar. Agora eu conheço umas meia dúzia de pessoas assim, pedreiros, mecânicos e outros, da área que falam assim, ó, não posso agora. Por quê? Porque eu já estou com 2. Que 2, cara? Tu vai recusar dinheiro? Deve estar rico. Não estou rico. Mas eu tenho princípios e valores para cumprir com honestidade sobre as pessoas que estão me confiando o seu patrimônio, os seus bens. Então eu vou terminar esse serviço, e depois, quando eu terminar esse serviço, eu vou pegar o outro serviço para continuar a minha provisão. Deixa eu falar uma coisa para você: para essas pessoas tem fila de espera. Com essas pessoas tem fila de espera. Mamão, ele age de maneira muito sutil. Fique atento a isso. Segunda coisa importante: resista a amar o dinheiro. Esses são os nossos princípios para derrotar o mamão. Coloque o dinheiro no seu devido lugar. Deus no devido lugar e dinheiro todo sobre o governo de Deus. Olha o que diz 1 Timóteo, o apóstolo Paulo orientando ao jovem pastor Timóteo. Pois o amor ao dinheiro, Timóteo, diz Paulo, o amor ao dinheiro, sublinhe, o amor é o nível de confiabilidade, é o nível que eu coloco, o lugar que eu coloco, o que eu projeto ao dinheiro é que é o problema. É a significância e o valor que eu dou a ele que gera o problema. Pois o amor ao dinheiro é a raiz, sublinhe por favor, de todos os males. Você tem dúvida nisso hoje, em pleno século 21? Por que as pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Se você só trabalha para ter dinheiro, você é um mercenário. Não seja mercenário. Quando eu vou palestrar 3 princípios sobre sentido de vida, eu compartilho com os jovens, com os adultos e com todo mundo. Primeiro, você não pode escolher uma profissão pelo que os outros dizem que ela é. Segundo, você não pode escolher uma profissão somente pelo dinheiro que ela pode proporcionar, ou tendo como principal foco o que? Somente o dinheiro. Terceiro, você precisa entender que a sua profissão vai ser a sua missão neste mundo. Se você entendeu isso, não importa quanto você ganhe, porque você não trabalha por causa do dinheiro, você trabalha por chamada e vocação. E a melhor coisa que existe é quando você faz o que você gosta e você contribui para o mundo melhor, e além disso você ainda provê o seu sustento. Porque quem trabalha só pensando em dinheiro, o dicionário fala qual é o nome dessa pessoa: mercenário. Então, se você é um médico, só foi para a medicina por causa do dinheiro, mercenário. Se você é um pastor e foi para o ministério com preguiça de acordar cedo, de trabalhar, porque, como eu ouvi aqui algumas vezes, me procurando: pastor, acho que eu sou vocacionado, pastor. Eu falei: é mesmo, meu filho? Vamos orar. Estamos precisando de vocacionados. Há muito tempo que a gente não tem vocacionado aí, porque ninguém quer pagar o preço, porque antigamente era mole ser pastor. Hoje ser pastor, meu filho, vai ser pastor. Chega lá para tirar o carro e fala que você é pastor. Chega para abrir uma linha de crédito e fala que é pastor. Na roda de amigos da faculdade, todo mundo te ama, está todo mundo contigo. Até que o cara descobre que você é pastor. O cara já começa a olhar assim, ó, bota a mão na carteira.
Ser pastor lá atrás era mole, vai ser pastor hoje. E aí, se você é um pastor, o cara chega, eu sou pastor, quero ser pastor, né? Aí a pergunta básica, né? O que te levou a começar a pensar nisso, meu irmão? Não, pastor, sabe o que é? Eu não arrumo mais emprego, estou desempregado há muito tempo. E aí eu falo bem, eu falo, as pessoas gostam do jeito que eu falo, bate no meu ombro e fala, é futuro pastor. E pior que Mamon ainda usa a gente para levar o cara para o engano. Desde quando falar bem é característica para ser pastor? No mundo que vivemos, talvez falar bem, né? Ter uma boa lábia pode levar pessoas a muitos lugares e a lugar nenhum ao mesmo tempo. Porque cada lugar que passa, quem tem uma boa lábia e não vive, vai ficar só com a boa lábia. Você está entendendo isso? Mamon, ele está requerendo hoje até que profissionais corrompam o seu chamado só por causa do dinheiro. Sabe o que acontece? Vou fazer concurso público para professor. Aí abre, para Belfor Roxo e Nova Iguaçu. Detesta a criança que trabalha. Mas vai lá. Aí quando vai para a sala de aula, sabe o que acontece? Aquela murrinha que a gente vê com alguns, em qualquer profissão. Eu disse professor, porque hoje as pessoas estão confundindo vocação somente para ter dinheiro e segurança. E aí quem paga o pato é quem? Quem é que paga o pato, gente? Criança não, somos nós, é o país, o Estado. É o país, o Estado que paga o preço. Quem é o futuro presidente? Quem é o futuro secretário? Quem é o futuro diretor? Quem é o secretário de segurança? Quais são os valores que foram embutidos na vida daquela pessoa? Aquela pessoa saiu da onde? Foi gerada por osmose, saiu de uma família. Princípios e valores. Como se relaciona com Deus, como se relaciona com o dinheiro, como se relaciona com a vida. Mas o Mamon, ele está lá inserido em pequenas coisas que às vezes a gente nem vê. E as pessoas estão se corrompendo. Para que eu vou para a política? Para acreditar hoje no graças a Deus que existe ainda política honesta. Eu creio, irmão. Você crê? Amém. Assim como tem pastor honesto também. Você crê? Amém, irmão. Aleluia. Falou alto só porque eu estou aqui. Porque não tem a ver com título, tem a ver com caráter. E o nosso caráter é provado nessa relação, porque todo mundo fala assim, não, eu nunca usurpei de ninguém. Tá bom, você não procura. Mas quando a propina vier na sua mão? Talvez você não procure. Mas quando tiver naquele momento que não tem câmera nenhuma, que é difícil agora não ter câmera nenhuma, né? Graças a Deus também por isso. Que vem aquela propostazinha de um pouquinho a mais na contabilidade, na usurpação dos tributos que precisam ser pagos, sabe? É aquele momento que é muito seguro, ninguém entrou com o celular. Olha o que Mamon leva. Ninguém entrou com o celular, os caras eram revistados, os caras gravaram tudo. Mamon, ele trabalha, meu irmão. Não tem a ilusão de que ele não trabalha. Então entenda uma coisa: Mamon é egoísta e Deus é generoso. Resista a amar o dinheiro. O que a Bíblia ensina é que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males que existe no mundo. Ela enfatiza que o amor, o que é amor? Amor é adoração. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Mas tem gente que ama o dinheiro, tirou a adoração de Deus e colocou em Mamon. O amor ao dinheiro, a adoração ao dinheiro é a raiz de todos os males, de toda espécie de males que existe no mundo. Isso se chama idolatria ao dinheiro. Faz pensar que as pessoas só dependem de Mamon ao invés de Deus. Mamon é egoísta, Deus é generoso. Mamon sempre vai tentar ganhar nossa atenção. Ele se esconde de várias maneiras e a mentalidade dele é religiosa. Não tenho problemas, irmãos, olha só, em acreditar em milagres financeiros. Você pode ter certeza que eu acredito. O problema é deixar de considerar Deus como a principal fonte mais segura de provisão da nossa vida. Eu gosto que Deus realiza milagres. Mas o maior milagre que eu oro para que as pessoas sejam alcançadas é que elas tenham um relacionamento com Deus e Pai, porque não elas substituem o lugar de Deus nas suas vidas. E ao substituir, eu estou sendo dirigido por essa potestade. Mamon quer desviar a nossa atenção e dependência do Pai. Quando começamos a pensar que a maior parte de nossos problemas pode ser resolvido com dinheiro ou com mais dinheiro, este é o sinal que estamos sob a influência de Mamon. Vou repetir para você.
quando começamos a pensar que os nossos problemas podem ser resolvidos com mais dinheiro, é a primeira característica e sinal de que nós estamos vivendo sob a influência de Mamon. Você sabia disso? Sim ou não? Porque quem nos garante a vida abundante é Deus, por isso é uma vida abençoada, não é Mamon. Mas Mamon faz as pessoas acreditarem nisso. Jesus é o Senhor. O que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. O que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Atenção quanto a isso. Tanto Deus quanto Mamon diariamente vão falar conosco. Cabe a nós tomarmos a decisão de quem nós vamos ouvir. Existem princípios e valores dos céus para abençoar a nossa vida e a nossa trajetória nessa terra. Quer ver uma coisa simples? Você está querendo namorar alguém com medo de ficar sozinha e você negocia princípios e valores? Deixa eu falar uma coisa para você. Mais vale a companhia do Deus eterno do seu Pai do que você se envolver por simplesmente uma necessidade carnal. Ore a Deus, pesquise bastante, consagre, mude seus relacionamentos, mude os lugares que você está frequentando. Com certeza exponha o seu desejo diante do Senhor, sem negociar princípios e valores, e Deus vai te presentear. O problema é que Mamon nos leva até a desvalorização de nós mesmos. E aí nós achamos que precisamos de mais um relacionamento, de mais um caso, que a gente pode negociar princípios e valores. Uma coisa são pessoas perfeitas, não existe ninguém perfeito. Se existe pecador nessa terra, o pior deles sou eu. A gente não está falando disso. A gente está falando de pecador que reconhece que é pecador e depende de Deus, é um pecador perdoado. A gente não está falando de perfeição. A gente está falando que tem princípios e valores que não podem ser negociados por um corpinho bonito. Tem meninas e rapazes que estão se relacionando uns com os outros por causa da vida financeira que o outro tem. Só que quem construiu a vida financeira foi o pai, não foi o filho, não. E se meus filhos um dia tentarem cair na besteira alguém de achar que eu tenho dinheiro para namorar, meus filhos estão roubados. Vai começar pela festa. Vai pagar a festa de casamento? Eu pagar a festa de casamento? Quem é que vai casar? Quem é que vai casar, meu filho? Sabe o que eu ganhei na minha festa de casamento do meu sogro? O vestido, está muito bom, olha lá. Ele deu meu vestido não, está vestido da noiva. Olha agora, esse negócio de internet, cara. Por isso que eu não queria gravar e transmitir esse negócio ao vivo. E meu sogro fez muito bem, sabe por quê? Como eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, fui para trabalho. Correr atrás, não queria casar? Esse negócio de casar, ficar morando no terraço, botando calcinha e cueca na laje da sogra para secar para todo mundo ver, não funciona não, meu irmão. Não é homem para virar o olhinho? Não é mulher para virar o olhinho? Você é homem e mulher para botar o sustento dentro de casa de maneira honesta. Falei virar o olhinho. Falei palavrão nenhum. É bacana, mas tem responsabilidade. Mamon está usando até o sexo de maneira contorcida. As mulheres se prostituem para ter dinheiro. E tem a prostituta de fato e de direito, que diz eu sou prostituta, e prostituto de fato e direito. Mas tem prostituta e prostituta que não é de fato de direito, sabe? Que não diz, mas usufrui, só estoca a pessoa por causa dos recursos que ela pode proporcionar. Isso é prostituição. Percebe como Mamon age? E às vezes a gente acha que é neutro. E tudo isso porque Mamon diz: quem tem dinheiro, tem sexo e tem poder. Dinheiro não pode produzir aquilo que só Deus pode produzir. Então, o que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. A voz da generosidade sempre será a voz de Deus. Então, entre ouvir a voz de Mamon e a voz de Deus, aplique a generosidade, os princípios e valores que constroem a dignidade humana, vem de Deus. Os princípios e valores que corrompem a dignidade humana, porque tem princípios e valores também, tá? No Tribunal do Tráfico tem princípios e valores. Os caras eram éticos que roubam na política. Você já viu a ética deles? Tem ética. Ninguém entrega ninguém, só que agora a Mamon tomou conta de geral. É quem entrega primeiro agora, porque quem chegar primeiro governa. Com a delação premiada. Quem chegar depois não vai. Porque agora eles estão se entregando uns aos outros por causa do dinheiro. A voz da generosidade, da lealdade, da verdade será de Deus. A do mal você sabe conhecer. Terceiro,
Aplique seu dinheiro naquilo que o Senhor ensinou, no reino. O dinheiro que Deus colocou em nossas mãos, eu poderia perguntar para você, serve para quê? Para que o dinheiro e os recursos que Deus colocou em suas mãos servem? Você pode falar assim, para minha provisão, pastor. Faz assim comigo assim, ó. Correto, para minha provisão. Mas não é só para sua provisão. Os recursos que Deus nos deu, além da saúde, a vida hoje, o coração batendo e o dinheiro, é para prover o quê? Meu sustento e conforto. As pessoas estão buscando no dinheiro paz, amor, tranquilidade, segurança, coisas que só Deus pode dar. Sabe o que o dinheiro traz, irmãos? Quando ele é ofertado nas mãos do Senhor, nesse princípio da provisão para a gente, conforto. Conforto. Nada de errado com conforto. O apóstolo Paulo vai orientar o próprio Timóteo dizendo, Timóteo, fique tranquilo, porque todas as coisas que Deus criou e nos deu, é para o nosso bem-estar, é para a gente utilizar essas coisas. Não é para a gente ser dominado por essas coisas. Então, confirma comigo, o dinheiro serve para a minha provisão. Mas segunda coisa, por que o dinheiro serve? O que você acha? Primeiro de todas, honrar a Deus. Eu só inverti de propósito isso aqui. Porque Ele me deu 100%. Ele me pede de volta 10% que é dele. Se eu não devolver, eu estou roubando, segundo a palavra de Deus. E Ele me dá a capacidade de gerir todos os outros 90%. O dinheiro serve para adorar a Deus. Quando é devolvido para Ele o que Ele pede. A adoração. Terceira coisa, para que serve o nosso dinheiro? Para patrocinar a obra missionária, abençoar a vida das pessoas. Para que o reino do Senhor continue progredindo. Para que abram-se mais igrejas, mais ministérios, enviem mais missionários. Trabalhos sejam abertos em muitos lugares. Líderes sejam capacitados na palavra de Deus e passem pelo crivo de um bom ensino. Para quê? Para que o Evangelho continue chegando a essas pessoas também. Você está entendendo? O dinheiro não é só para mim. Mamon faz você acreditar que se você for compartilhar alguma coisa vai te faltar. Logo, você depende única e exclusivamente de Mamon. O dinheiro pode ser usado para fins justos e injustos. Ele pode ser usado para propósitos temporais ou eternos. O dinheiro pode ser submetido a Deus, contrariando as propostas iniciais de Mamon de substituir Deus em primeiro lugar na nossa vida, e pode ser abençoado por Deus ou pode ser amaldiçoado por Satanás. É por isso que o dinheiro a serviço de Deus e consagrado ao Senhor se multiplica. Por isso que a gente não tem medo de compartilhar, porque é uma ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Lucas 16:9 diz assim: por isso eu lhes digo, usem as riquezas deste mundo ímpio. Primeira coisa que o Senhor está falando: cristão não acumula riquezas, cristão usa os recursos que Deus deu de maneira sábia. Sublinha ali, usem. Usem. Você pode até fazer algumas economias para comprar uma casa, com o propósito de pagar o estudo das crianças, com o propósito de pagar algumas dívidas, de fazer uma viagem, mas o Senhor nunca manda que tenhamos a síndrome do tio Patinhas. Quantos aqui lembram do tio Patinhas? Por favor, não me envergonhe. Pessoal da antiga. É hábito. A maior expressão do governo de Mamon é o tio Patinhas. Os sobrinhos às vezes passando perrengue com o Pato Donald. O vinho, a gente ria, mas ali já era uma encenação da desgraça do governo de Mamon na sociedade e na vida de muitas pessoas. Meu irmão, nós somos chamados para aplicar o dinheiro naquilo que realmente pode trazer resultados eternos. E o texto continua: por isso eu lhes digo, usem as riquezas deste mundo ímpio. É do mundo, é ímpio e vai ficar aqui, vai acabar, é o que Jesus está dizendo. Faça isso para ganhar o quê? Ganhar amigos. De forma que, quando o dinheiro acabar, porque vai acabar, dinheiro acaba ou não acaba, gente? Nós estamos, quanto mês? Tem dinheiro aí? Não é que ser piadista, pastor. Foi tudo para as contas, para a sobrevivência. Sobra um pouquinho para tomar um sorvete, comer alguma coisa, ou a gente já botou a diversão para o mês seguinte, porque senão a gente vai se divertir esse mês. Mas o dinheiro acaba, mano. Sabe o que não acaba? A bênção de Deus e as vidas que nós vamos usar os nossos recursos para que elas vão para o céu. E aí, Jesus estava dizendo, quando as riquezas acabarem, vocês vão chegar num lugar eterno,
E vocês vão encontrar pessoas porque vocês patrocinaram a pregação da palavra de Deus. Porque vocês investiram naquela ONG séria que cuidou de crianças e estavam em vulnerabilidade social. Porque você colocou tudo no seu devido lugar. Hoje nós temos muitas vidas no céu. Sabe por quê? Porque o dinheiro não foi só para o seu prazer, para os seus estudos, para sustentar você. Você entendeu que tudo que Deus colocou em suas mãos era também para a expansão do reino de Deus para a eternidade. Gente, é muito bom quando a gente vive no melhor lugar da face da terra. E sabe qual é o melhor lugar da face da terra? O centro da vontade de Deus. Tudo no devido lugar. Segundo essa passagem bíblica, devemos usar nossos recursos para aquilo que é eterno. E o que é eterno? Vidas. Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros nos céus, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Deixa eu falar uma coisa. Assim como Jesus transformou água em vinho, Ele pode também transformar dinheiro em almas. E é isso que a igreja vive para compartilhar. Quarto, seja fiel em todas as estações da sua vida. Não importa o tempo. Não negocie a fidelidade. Lucas 16, 10 e 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Jesus já está deixando claro aqui que essas riquezas são falsas. E Deus deseja nos confiar as riquezas verdadeiras. Cada real consagrado é um míssil contra as investidas de Satanás. Satanás não quer que você invista o seu dinheiro e consagre ele ao Senhor, porque ele sabe que o dinheiro aplicado para o reino vai resgatar muitas vidas. E o dinheiro aplicado para resgatar vidas vai o quê? Vai povoar os céus e vai tirar o quê lá? Vai o quê? Exatamente. O inferno vai fechar. Porque ele sabe qual é a sentença dele. O que importa não é o quanto temos, mas a quem pertencemos. Se pertencemos a Deus, o dinheiro que temos, na verdade, também é dele, porque é ele que nos dá. Essa consciência é libertadora do espírito de Mamon. Quinto e último, desenvolva uma nova mentalidade. E essa mentalidade deve ser influenciada por quem? Aí você tem que escolher. Para se libertar de Mamon, nós precisamos desenvolver uma mentalidade pautada na oferta da nossa vida ao Senhor. Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo diz assim: não se amoldem, não se acostumem, não pratiquem, não vivem da maneira que este mundo está vivendo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há dois tipos de pensamentos que nos impedem de viver uma vida abençoada. Primeiro é a mentalidade da miséria, está ligada à religiosidade. E a segunda é a mentalidade do orgulho. Olha como é que elas se baseiam. Ilustração do livro que eu passei para você, isso que eu estou orientando você a comprar. Quando você pensa numa situação da vida, o orgulho diz para você: eu mereço mais. A pobreza diz: eu deveria me sentir culpado. A gratidão diz: obrigado. A gratidão é a atitude de reconhecimento que sempre se alegra com a provisão de Deus. Sabe a origem, da onde veio, sabe a legalidade e agradece. Você conhece alguém que quando você elogia alguma coisa vai logo se justificar? Pô, tênis bonito, cara, comprei por uma pinchincha, religiosidade. Pô, que tênis bonito, pô, obrigado, cara, graças a Deus consegui comprar. A gratidão gera isso. Gratidão não gera medo. Você está vendo o relógio que eu estou aqui? Comprei não, tem dinheiro para comprar esse relógio, não, ganhei de presente. E só ganhei de presente porque a pessoa é de boa índole. Porque ela falou assim: pastor, eu quero ofertar isso na sua vida. Eu falei: não. Ela falou assim: pastor, não faça isso comigo, eu quero ofertar. Não. Aí ela deu uma boa justificativa: pastor, eu tenho uma coleção e eu estou me desfazendo para abençoar pessoas, porque eu não quero mais ser escravo disso.
Falei, então escolhe o que você quiser. Eu escolhi. Aí quem olha assim, caraca, o pastor está falando de dar dízimo no relógio dele. Paga a língua, bem feito. Eu gosto disso. Eu não falo às vezes de propósito. Paga a língua mesmo. O pastor está falando para ele ser leal no relógio dele. Não, ganhei de presente, mané. Seja fiel a Deus, você ganha também. Desenvolva uma mentalidade nova. Eu como sempre o melhor dessa terra e compartilho, porque Deus levanta pessoas para me abençoar. Eu nunca pedi um centavo a ninguém, nunca usurpei da minha vida como pastor para receber influência de nada. Nunca apoiei candidato nenhum para ter cargo público. Nunca negociei princípios e valores. A minha provisão só pode vir de uma única pessoa, meu irmão. Entenda uma coisa, de Deus. É só dele que vai vir. Eu não negocio mais que venha de nenhum outro lugar. Então desenvolva uma mentalidade boa. Quando alguém diz, uau, que casa linda você tem, o orgulho vai dizer, vamos construir uma maior agora, só porque falaram que é bonito. A pobreza diz, comprei no leilão, sabe, é baratinho. A gratidão diz, obrigado, o Senhor me abençoou. Percebe a mentalidade como muda? Quando alguém diz, que bonita a sua roupa, que bonita a sua roupa. O orgulho diz, foi sob medida, foi feita para mim, exclusividade, ninguém mais fez. A pobreza diz, paguei metade do preço, está com defeito. A gratidão diz, poxa, obrigado que você achou minha roupa bonita. Quando alguém diz, que lindo carro, o orgulho diz, tenho mais dois, isso aí é só um. A pobreza diz, estou pagando com muito sacrifício, irmão, sabe, metade do preço, usado. A gratidão diz, poxa, obrigado, você achou meu carro bonito, foi Deus que deu. Você está me dando saúde, eu estou pagando meu carro. A mentalidade de pobreza pode atingir tanto pobres quanto ricos. Na verdade, essa visão atinge mais as pessoas ricas e prósperas do que qualquer outro grupo. É um sentimento de vergonha e culpa por ser abençoado. Nunca, nunca, nunca permita sequer que o inimigo faça você se envergonhar pelas bênçãos de Deus na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. É trabalho honesto, a origem honesta. Não tenha vergonha de usufruir o que Deus lhe deu e compartilhe o que você tem. Aqui na igreja eu ensino. Você olha o carro do irmão lá, você sabe a história do irmão? Você vê a casa do irmão, você sabe a história do irmão? Você vê a roupa que o irmão usa, você sabe a história do irmão? Por que você não senta com o irmão para ouvir a história dele? Ou da irmã? Talvez tenha uma história de sabedoria para compartilhar com você. Como colocar Deus em primeiro lugar, como administrar bem os recursos, como antes de abrir um negócio e falir, procurar bons conselhos, como nós compartilhamos pela manhã. A maioria dos empreendedores no Brasil fecham os seus negócios com 2 anos de existência. Sabe por quê? O orgulho. Não sabe aprender com quem sabe fazer de verdade. Não, a ideia foi minha, inventou a roda. Tem um mercado enorme do que ele quer abrir, mas ele quer lá dizer que o dele, exclusivo, é sozinho. Pode até tentar, poucas pessoas conseguem hoje. Mas a pessoa sábia procura conselhos, bons conselhos. Pessoas de Deus, para ganhar o dinheiro de maneira honesta, para fazer as coisas como Deus orienta. E aí o Senhor vai lá e abençoa. Meu irmão, a mentalidade orgulhosa ganha de mamão em uma abordagem oposta. O orgulho diante das bênçãos materiais ousa dizer, você mereceu isso. Nós não fomos chamados para viver como orgulhosos. Eu não mereço nada. É tudo graças a Deus. Então nem mentalidade de pobreza, nem mentalidade de orgulho. Mas a mentalidade que governa você vai conduzir a sua vida aqui nessa terra. E tem a mentalidade da abundância e da gratidão a Deus. Muito obrigado. E eu vou continuar compartilhando e me sentindo bem com aquilo que Deus me deu. Porque os céus tocam a minha vida, Deus é o dono das minhas finanças, e eu não vou ter vergonha do que Deus está me dando. E nem vou fazer comparações uns com os outros. Nós temos uma mania equivocada aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, de achar que todas as pessoas que são ricas são ladrões. Sabia disso? Tá com dinheiro, irmão? Tem alguma parada errada aí, não é possível. Vai ver a história do irmão. Pega lá do início para você ver. Isso é espírito religioso. Por que você não senta com esse irmão para aprender alguns princípios sobre isso? Porque talvez Deus tenha te colocado aqui para você ser abençoado também por esses irmãos e por essas irmãs.
para você crescer, para você ter, para você usufruir, para você compartilhar. A chave para resistir o espírito de Mamon é a mentalidade totalmente colocada sob os cuidados do Senhor. Precisamos lembrar que fomos escravos do pecado, lembrando da obra de Cristo por graça sobre a nossa vida, e que, embora tenhamos trabalhado muito e arduamente, foi a bênção de Deus sobre a nossa vida que produziu qualquer coisa de bom que existe hoje na nossa vida e na nossa família. Deuteronômio 8:18. Vamos ler todos juntos para encerrar? Mas lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que nos dá a capacidade de produzir riqueza. vamos ler de novo? Bota lá no início de novo para ler tudo. Vamos lá. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que nos dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Que dele e para ele são todas as coisas. Faça essa oração comigo como um marco da quebra da influência de Mamon em sua vida e sua história, se você quiser, projeta aí. Se você quiser fazer essa oração. Mas que ela não seja somente uma repetição, só faça se você estiver disposto de verdade a isso, porque eu vou orar depois que nós passarmos por esse momento dedicando a sua vida. Você deseja fazer essa oração? Quem deseja? Então, quem desejar, vamos fazer juntos. Vamos lá. Querido Pai Celestial, perdoa-me por ser egoísta, orgulhoso e invejoso. Perdoa-me por dar ouvidos a Mamon e reproduzir mentalidade de miséria e orgulho. Decido que a partir de hoje eu não ouvirei a voz de Mamon tentando me seduzir. Decido, meu Deus, que você é o meu Pai, amoroso e abundante. Sou seu filho amado e nada me faltará. Você é a minha verdadeira fonte de provisão. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço para levar embora toda a influência maligna de Mamon, que ainda está em mim, na minha família e descendentes. Ajuda-me deste dia em diante a ser um dizimista fiel, ofertante generoso e atento primiciador para o reino de Deus, no nome de Jesus. Amém. Que assim seja feito, conforme o compromisso que cada um tem assumido com o Senhor. Vamos adorar.